A paz do Senhor, queridos. Dando continuidade ao nosso estudo Receita da Felicidade, que está no Salmo 1, aprendemos até agora o que precisamos fazer para sermos felizes. Então, em primeiro lugar, nós evitamos o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. E, na sequência, nós passamos a meditar naquilo que é bom para nós, ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai alimentar a nossa mente, alimentar a nossa consciência e alimentando a nossa mentalidade, renovando a nossa maneira de pensar, nós teremos um comportamento novo. Se outrora tínhamos um comportamento que era um comportamento dúbio, fragilizado, que não suportava as adversidades, a partir dessa meditação na lei do Senhor, nós nos tornamos firmes e cada vez mais firmes. Por isso, o salmista ele faz a comparação que quem medita na palavra do Senhor, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Então veja, a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ele nos dá aqui a ideia de alguém que consegue se alimentar, de tirar o recurso que é necessário para sobreviver em meio às dificuldades que a vida apresenta. E também nos revela alguém que se torna estável, ou seja, ele está falando de estabilidade. Meditar na palavra do Senhor nos dá estabilidade. E estabilidade é algo que todos nós procuramos. Nós procuramos estabilidade material, nós procuramos estabilidade nos relacionamentos, estabilidade com Deus. Então nós precisamos de um equilíbrio, seja na área material, emocional, espiritual. Em todas as áreas da nossa vida nós procuramos a estabilidade. E o salmista está dizendo que quem é capaz de nos dar isso é a palavra de Deus. E veja, quando Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1 e no verso 5, ele começa a dizer, olha, vocês precisam acrescentar à vossa fé a virtude. E acrescentar à virtude o conhecimento. E com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade. Também com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E aí ele diz no verso 8, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando cada vez mais, fazem com que vocês não sejam inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só, a ressalva que Pedro diz, porque aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. E aí, por fim, ele termina no verso 10 dizendo, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, Pedro está dizendo que essa fé que nós possuímos, ela precisa ser alimentada. O salmista está dizendo que nós precisamos nos alimentar e meditar na lei do Senhor. E quando nós fazemos todas essas coisas, o que o salmista vai dizer? Ele vai dizer que nós temos, em primeiro lugar, a estabilidade. Ou seja, a adversidade não vai nos mover. O vento contrário não vai nos perturbar, As provações da vida, elas não vão abalar a nossa fé. Ele diz mais, ele fala, porque no seu devido tempo, ele vai dar o seu fruto. Ou seja, tem o tempo em que nós precisamos guardar o nosso coração, resistir às adversidades, resistir às batalhas da vida, mas chega o tempo em que tudo isso se torna fruto de testemunho, fruto de louvor, fruto em que as pessoas olham para nós e veem a diferença da nossa vida com Deus.
E é interessante quando o salmista diz sobre isso, porque ele está falando agora do segundo aspecto que a meditação na palavra nos dá, que é exatamente a produtividade. Ou seja, nós vamos continuar produzindo. Ele está dizendo, olha, no seu devido fruto, no seu devido tempo, ele dá o seu fruto. Ou seja, nós vamos continuar produzindo para o reino. Mesmo que o deserto, mesmo que o vale, mesmo que as provações elas se levantem contra nós, isso não vai impedir-nos de glorificarmos a Deus, de produzirmos frutos de arrependimento, frutos de testemunhos das maravilhas que Deus faz em nossa vida. Por fim, ele vai declarar um terceiro aspecto disso, quando ele fala, e a sua folha nunca murcha. Então veja, pessoas que enfrentam problemas, que enfrentam lutas, que enfrentam adversidades, que enfrentam perseguições, têm todos os motivos para o abatimento, têm todos os motivos para andar de cabeça baixa, entristecido, lamentando, tem todos os motivos para as reclamações da vida. Porém, aqui ele está dizendo que esta meditação na lei, ela nos nutre de uma tal maneira que a nossa aparência está sempre firme. Quem olha para nós não imagina o que nós enfrentamos. Quem olha para nós não percebe o quanto nós resistimos. Quem olha para você não sabe o quanto você tem resistido às batalhas da vida. Quem olha para você não sabe o quanto você tem enfrentado para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para servir ao Senhor e para continuar carregando a cruz, declarando a fé. Então tudo isso é fruto de uma meditação, de um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. E por fim, o quarto aspecto que nós vemos aqui é quando ele diz, e tudo que ele faz prosperará. Então, a prosperidade, A prosperidade, ela não tem só o aspecto da questão financeira. Não é só, porque fala prosperidade, as pessoas só pensam em dinheiro, só pensam na prata, só pensam no ouro. E na verdade não. A palavra prosperar significa, do hebraico salah, significa tornar próspero, conduzir a um bom resultado, tá? Ou seja, tudo que você intenta fazer dá certo. Tudo que você coloca a mão funciona. Tudo que você imagina trilhar, os caminhos, eles são livres para você passar. O seu casamento é bem sucedido, a sua família é uma família abençoada, tá? O seu trabalho é um trabalho que te dá retorno. A sua saúde é uma saúde que te dá alegria, você se sente bem. Então o ser próspero, ele não é só relacionado ao dinheiro, ao ouro e à prata, não. Ele é relacionado a uma vida de alegria, de bem-estar, de qualidade de vida. Ainda dentro desse aspecto, existem 3 palavras gregas para vida. Existe, em primeiro lugar, a palavra bios, que é onde nós estudamos a vida terrena, é de onde vem biologia, o estudo da vida, a vida, nesse caso aqui, material, carnal, terrena, tá? Esta vida é a vida com a qualidade menor, ou vamos dizer assim, a classe mais baixa da vida, né? Porque esta é que vai realmente passar, ela vai terminar, vai voltar ao pó. A segunda palavra grega para vida é exatamente a psique. Psique, que fala de vida emocional, que fala da vida dos sentimentos, a vida relacional, né? A vida que nós precisamos ter para ter tranquilidade, para nos dar bem com os outros, para vivermos bem, certo? Esta vida emocional é exatamente o que ela é trabalhada a partir da palavra de Deus. Porque quando nós meditamos em coisas boas,
O nosso emocional, ele muda. Veja, o salmista diz: o meu coração ferve com palavras boas. Tá? A palavra de Deus, ela é remédio, ela cura, ela nutre. Então, quando nós estamos desanimados, cansados, quando nós estamos, de certa maneira, esgotados, a palavra de Deus, ela vem e nos renova, né? Ela vem, ela nos fortalece, ela nos fortifica, ela nos dá a condição de nós continuarmos caminhando. Em Mateus 11:28, Jesus, ele olha para uma multidão cansada, uma multidão que está esgotada, e ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Agora, o que talvez você não saiba é que a palavra grega aqui para cansado é kopos, que significa aborrecidos, cansados porque estão aborrecidos. Então não é um cansaço físico, ele não está falando de cansaço na carne, ele está falando de cansaço na mente, tá? Sabe aquelas coisas que vão te esgotando, sabe? É um serviço que vai te estressando, é o relacionamento que vai te estressando, é a família, são todas as coisas que vão trazendo sobre você uma carga, um peso emocional, a ponto de você estar fadigado, a ponto de você estar aborrecido com a própria vida. Agora ouça o convite de Jesus: venham até a mim todos vocês que estão assim, desta maneira, cansados, aborrecidos, fadigados, estressados. E a promessa dele é o quê? Eu vos aliviarei. Então, a segunda palavra para a vida, psique, é a vida que Deus nos promete aliviar a nossa alma, a nossa mente. E por fim, queridos, a terceira palavra grega para vida é a palavra zoe. A palavra zoe, que significa vida de Deus. Esta é aquela que Jesus se refere em Mateus, em João 10, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando da vida de Deus, da vida que transborda, da vida que ultrapassa o nosso entendimento, da vida que nos dá a condição de caminhar em meio a deserto, em meio a vale, em meio à adversidade, em meio às lutas, em meio às batalhas, sem sermos grandemente abalados. Não porque somos super-homens, não porque somos invencíveis, mas porque esta vida que está em nós, ela vai nos fortalecendo, ela vai nos fortificando a cada dia, a ponto de nos dar condição de vencer as etapas da vida. É por isso que o salmista termina esta parte dizendo: tudo que fizer prosperará. Então, a prosperidade é uma consequência natural de quem se relaciona com Deus. Se relacionar com Deus é ter qualidade de vida. Se relacionar com Deus é ter uma vida próspera e abençoada. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse vídeo, de enviar aos seus amigos, parentes, queridos, para que todos possam ter a condição de aprender da palavra de Deus, ouvir essa palavra, tá? Fique na paz do Senhor, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.